Bom dia, diretamente de Porto Velho, 8 de junho de 2013, né? Aqui no gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Velho. Eu, Edias Benício de Brito, secretário de Meio Ambiente. Angelita Coelho, analista do Ministério do Meio Ambiente. Roberto Goeni, da Cooperar Reciclagem Eletroeletrônicos. Marcelo Ferronato, coordenador de controle ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a ideia é que a gente gravar esse bate-papo para falar sobre a Agenda 3P, falar sobre esse novo momento que a Prefeitura de Porto Velho passa em relação à gestão ambiental. Então, eu e o Marcelo vai estar contribuindo nesse sentido, a Angelita e o Roberto aí falando da 3P, Roberto focando bem a questão dos resíduos aí da administração, né? Fazer o tratamento certo, a destinação correta, né? Então, um bate-papo descontraído, com a ideia de estar compartilhando via rede mundial de computadores essa nova fase que a Prefeitura de Porto Velho, né, e de certa forma o Ministério do Meio Ambiente, né, está querendo implementar aqui em Porto Velho. Então, eu vou abrir com a Angelita aqui para falar um pouco sobre o que é a 3P, né, e aí, no decorrer da fala da Angelita, a gente vai dialogando. Bem, a 3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que busca implementar dentro da administração pública do Brasil, seja ela federal, estadual ou municipal, alguns critérios de sustentabilidade. A nossa ideia é que o modelo que a gente tem hoje de administração, ele pode ser melhorado, ele pode ser mais eficiente, e então os objetivos da 3P é justamente isso, contribuir, ser uma ferramenta prática para que isso possa acontecer. A gente trabalha em alguns eixos, que seriam justamente a eficiência no uso dos recursos naturais e outros recursos que a administração vai utilizar, como financeiros e humanos, a gestão dos resíduos que a administração gera, a qualidade de vida do servidor, as licitações públicas, que a gente espera que o processo de compra do governo seja feito também com critérios de sustentabilidade, e a sensibilização e capacitação dos servidores. A 3P lida somente com a administração, com os órgãos diretos da administração, e a gente recebe de forma bastante positiva a iniciativa aqui da Prefeitura de Porto Velho, nem nos convidarem e estar aderindo a esse programa do governo federal. Ok. Roberto, uma das coisas que eu me deparei logo quando eu assumi aqui, em 1º de janeiro, a Secretaria de Meio Ambiente, e olha que é a Secretaria de Meio Ambiente, né? Era tanta pilha de papel, não era, Marcelo? Você ainda tem um monte aí, pilha de papel, equipamentos assim que não estavam sendo mais utilizados, acumulando em várias dependências físicas. Então, como é que encaixa a questão da gestão dos resíduos na Agenda 3P da administração? Como é que você vê isso? Eu vejo como uma oportunidade que vai de encontro a implementar, né, esse momento que nós estamos vivendo dentro da 3P, que fazer parte desse plano de gestão. Nós sabemos que a questão dos resíduos, em especial quando se fala de eletroeletrônico, requer um tratamento específico. E então nós, da Cooperar Reciclagem, a gente vem justamente junto com Secretaria e Prefeitura atuar em conformidade, principalmente quando se fala da questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, junto com a 3P, nós vemos que é uma ferramenta que muito tem a contribuir, secretário, no sentido de dar um tratamento adequado a esses resíduos, né? E nós sabemos que a partir do momento que nós temos a oportunidade de tratar esses resíduos, nós então estamos evitando que o destino final deles venham recair sobre o meio ambiente e dessa forma que venha a poluir, vamos assim dizer, não só o meio ambiente e prejudicando também a qualidade de vida de nós que estamos aqui. Então, todo o processo de reciclagem, ou seja, de tratamento, de gerenciamento desses resíduos, tem muito a contribuir com a Secretaria e com a sociedade de modo geral. Ok, Roberto. Marcelo, a gente aqui está com alguns sonhos, né, para
torná-los realidade, né? Um deles é tirar Porto Velho do arco do desmatamento, né? Colocar Porto Velho como uma cidade também que se preocupa com a sustentabilidade, não ao desenvolvimento a qualquer custo. Como é que você vê a importância da 3P junto com essa meta, né, maior que a gente tem, esse objetivo maior, de estar tirando Porto Velho do arco do desmatamento e tornando Porto Velho uma cidade mais sustentável, né? Então, a ideia do programa Porto Velho Mais Sustentável, que a gente está desenhando, ainda conseguindo alguns parceiros, surgiu primeiro por Porto Velho ser a campeã de desmatamento a nível nacional, né? No último amostras do INPE, desmatou 325 quilômetros quadrados, muito em decorrência também da transformação dos lagos das hidrelétricas, mas também muito pelo desmatamento mesmo nas áreas rurais. Então a gente pensou nessa possibilidade de tornar Porto Velho uma cidade fora do arco do desmatamento e também pensando nos compromissos de campanha do prefeito, do Dr. Mauro, na questão da plataforma de cidades sustentáveis. Então a ideia é aliar a plataforma de cidades sustentáveis, onde alia a questão dos resíduos sólidos, dos sistemas de governança, os aspectos de resíduos sólidos, reciclagem, educação, saúde, eficiência desses setores todos, alinhando também na zona rural com a questão da sustentabilidade rural, na recuperação de áreas degradadas, manutenção de mananciais de água. Então a ideia é tornar não só o meio rural sustentável, mas também o meio urbano, porque Porto Velho tem 91% de sua população concentrada na área urbana, apenas 9% está na área rural. Então, a gente não resolveria o problema ambiental de Porto Velho atuando só na área rural, mas sim tem que atuar nos dois setores, tanto no campo quanto na cidade. É isso. Vou aproveitar também para agradecer aí o Observatório Ambiental de Giral, que está fazendo o registro, né, a gravação, parceiro aí desde o início da semana aqui municipal de meio ambiente, do qual a gente aderiu a SENA, né, que é a Semana Nós Ambiente, que é uma articulação promovida pelo coletivo, pela Rede Fora do Eixo, aqui em Rondônia, muito bem representada pelo coletivo Caos, que é outro parceiro também da Secretaria. Então, utilizando as tecnologias, né, da informação e da comunicação para tentar melhorar e tentar levar cada vez mais a mensagem ambiental para todos os internautas. Eu penso que a 3P é um grande dever de casa, né? A gente tem que fazer enquanto gestor público. Acho que é mais uma obrigação. Uma obrigação, né? Porque a gente tem essas metas, né, de tentar tirar Porto Velho do arco do desmatamento, de tornar a cidade mais sustentável, mas a gente precisa começar pela nossa casa, né? Na administração pública, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, logo na campanha a gente já tinha ideia de fazer um plano de gestão ambiental. Eu confesso que não conhecia a 3P, mas quando eu entrei na prefeitura, me apresentaram a 3P, eu falei, então, poxa, se já tem um programa nacional feito pelo Ministério do Meio Ambiente, cabe aqui a gente estar reinventando a roda. Então, bora aderir, somar. Fiquei muito assim, por um lado fiquei satisfeito, mas por outro preocupado, porque parece que é uma adesão maior com os estados, né, do que com os municípios. Isso procede mesmo, Angélica? Os estados são mais, a administração pública federal, os estados são mais receptivos do que os municípios na agenda 3P? Hoje a gente tem uma representatividade maior dentro da própria esfera do governo federal, mesmo porque a gente tem uma facilidade maior de um contato mais próximo com eles. Então é de se esperar isso, a gente tem uma abertura maior com o governo, com os outros órgãos do governo federal. E os estados também têm uma representação boa, e os municípios ainda é um pouco mais incipiente, mas é pela própria diversidade do Brasil, né? São mais de 5 mil municípios dentro do Brasil, então é uma coisa fica um pouco mais distante mesmo. A gente tem investido os esforços nisso, de conseguir chegar até os municípios. E, obviamente, tem alguns outros programas que seguem na mesma linha da 3P, que são programas ou estaduais ou municipais que seguem na mesma linha da 3P. Pode não ter o mesmo nome, mas tem as mesmas características. Então, mas assim, o nosso esforço com certeza vai ser agora conseguir chegar cada vez mais longe de Brasília, porque a gente tem a sede em Brasília, é conseguir expandir isso buscando mais municípios. No recente evento que teve em Brasília, com o encontro dos prefeitos, a gente estava lá, a 3P estava lá no evento, conseguimos dialogar super bem com vários dos prefeitos novos. Então a gente vê que
tem mudado, os prefeitos têm interesse sim, é só uma questão agora da gente conseguir trabalhar junto como a gente está fazendo aqui em Porto Velho. É mais assim, né, Marcelo, o desafio do CISNAMA, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, que no início o Ministério do Meio Ambiente sempre teve uma relação muito pautada com os estados, né. Eu acho que começa a levar também, né, a aproximar mais o próprio Ministério, né, não só com a 3P, mas com outros programas, né. Eu fiquei até feliz de saber que está desenvolvendo a plataforma As Cidades Sustentáveis, né, também no Ministério do Meio Ambiente, né. Eu acho que é um novo esforço aí, eu acho que da ministra aí, ressaltar isso, da Isabela Teixeira, de estar levando o Ministério mais para os municípios, né, fortalecendo de fato o CISNAMA como sistema nacional. Acho que veio muito isso com a LC 140 também, né? A Lei Complementar 140, que começou a dar mais atribuições aos municípios na questão dos impactos locais, e isso acaba arrastando outras atribuições, como a 3P. Agora uma pergunta assim, quais são as maiores dificuldades de implementar na prática a 3P? É capacitação de servidores, é vontade política, em que sentido que se dá essa, no caso das entraves de dificuldades? A 3P tem um histórico de sempre foi, grande parte foi os próprios funcionários que deram o início dentro da instituição. Poucas vezes foram o dirigente máximo da instituição buscando contato com a gente. Então, assim, um grande problema ainda é conseguir trazer o alto escalão da instituição, né, os grandes dirigentes para a 3P. Isso é um grande desafio ainda para muitos órgãos e muitos governos. Mas, e também cada vez mais tem mudado isso. A gente tem conseguido mudar esse panorama. E com certeza, não é que seja mais difícil a capacitação e sensibilização dos servidores, mas eu acho que isso é o ponto fundamental sempre. Não tem como você fazer as outras ações da 3P se os seus servidores, não estão diretamente envolvidos. Então, é a ação que eu acho que é de forma mais contínua dentro da 3P. Porque você pode, por exemplo, implantar as licitações sustentáveis, você muda todo o seu processo de compra. E aí você faz isso uma vez e muda o processo de compra da instituição ou do governo. Mas a capacitação tem que estar sempre presente. Você tem que todo o tempo estar reforçando isso e, como o nosso secretário disse, é a questão de passar isso para a sociedade. Quando a administração mostra que ela está comprometida com isso, ela reflete isso dentro da sociedade. A gente não pode pedir que acabe com o desmatamento se você tem uma postura que não está condizente com isso. Você pede para acabar com o desmatamento, pede pessoas para mudar o seu estilo de vida, mudando o seu também. E também a 3P envolve uma redução de custo também para a administração pública. Muito. Isso assim é palpável. E de eficiência da administração. E justamente. Isso assim é palpável. A gente consegue ver isso assim com medidas muito simples. Você consegue reduzir seus gastos em coisa, e aí esse dinheiro obviamente você pode usar e empregar em outras ações. Você melhora porque você está usando melhor o recurso que você tem. Roberto, você já vem mantendo diálogo aqui com a Secretaria de Meio Ambiente. Você já conseguiu ampliar esse diálogo para outros setores da administração municipal? Como é que está essa relação? Pode ficar à vontade de falar, não tem problema não. Sim, secretário. Vou dizer que o trabalho ele não é um trabalho fácil, né? Nós estamos, desde o final do ano passado, dando início a esse processo de gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, e quando nós partimos para dentro das secretarias, a gente tem tido uma boa receptividade até. Há 2 semanas atrás nós estivemos dentro da SEMAD, né? E junto nesta reunião teve outras secretarias também que foram convidadas, onde nós apresentamos não só a empresa no que ela tinha a oferecer como prestação de serviço, mas também a importância, né? A importância desse serviço dentro das secretarias, porque a gente tem observado que chegou um certo momento que decisões têm que ser tomadas, né? A gente observa aqui em poucos instantes se falando de mudança, conscientização, ou seja, que na verdade são mudanças de hábitos até, né? E a gente sabe que toda mudança ela não é fácil, né? Requer um certo esforço, mas também a prática, ou seja, o exercício de praticar um novo hábito, né? E isso não é muito fácil.
Mas, enfim, a receptividade dentro das outras secretarias tem sido boa, né? Tem demonstrado interesse, principalmente nessa última que fizemos dentro da SEMAD, onde nos foi cobrado novas visitas individuais em cada uma delas e o convite até para estar divulgando mais, né? E vejo e entendo também que através da A3P essa ferramenta assim, primordial para nos ajudar nesse momento tão importante, né? A estar não só levando a informação, ou seja, conscientizando, mas também de certa forma nos ajudando e até ensinando como praticá-las, né? O maior público, eu acho que o grande massa, o volume maior de material de informática, essas questões que você lida no dia a dia, são o setor público, né? Que é grande. Mas o setor privado também tem aderido a isso? Tem buscado? Tem. Hoje, eu diria que sim, o setor público hoje ele é um grande gerador de resíduo. Basta que a gente possa imaginar neste momento grandes salas com uma grande quantidade de equipamentos inservíveis que já estão lá e que não se sabe que muitas vezes o que fazer, né? E espaços que poderiam estar sendo utilizados como outra coisa, né? E muitas vezes até nós pagamos por esse espaço. Agora, fora também, ou seja, partindo já para as empresas privadas, elas têm aderido, porque nas visitas que nós costumamos fazer, a gente explica a necessidade de ela aderir a esse serviço, porque existe uma política nacional de resíduos sólidos onde, por exemplo, uma empresa de informática que é uma grande geradora no dia a dia de resíduo eletroeletrônico, a necessidade, ou seja, a carência desse serviço para esse empresário. Então, essas empresas, ou seja, a gente mostra que há necessidade de estar se aderindo sim e mostrando que é um momento verde que nós vivemos e uma oportunidade dela abraçar, né, essa prestação de serviço no sentido de mostrar que ela é uma empresa com atitudes sustentáveis, né? Que aquele cliente que vai adentrar naquela loja, ele está comprando uma loja onde aquela loja, aquela empresa, ela recicla de forma correta o seu lixo, né? Então, quer dizer, e penso que nós, como consumidores também, nós temos que começar, aí falando da questão do hábito, a praticar, ou seja, a exigir, sim, mas e esse celular que eu estou comprando, quando ele não me servir mais, porque ele não funciona, você vai receber ele de volta? Onde é que eu posso descartar? E esse computador? E essa televisão? Né? Então, esse hábito, essa mudança de hábito também, ela tem que ser praticada por nós, no sentido de que são pequenos gestos que, somados no final, vão provocar ou ter como resultado uma ação satisfatória, ou seja, o êxito de um trabalho, de um projeto e até mesmo da 3P, né? Quando se fala das repartições públicas, enfim. Perfeito. Gilei, então tem um seminário, né, uma das atividades aqui da Semana de Meio Ambiente. Daqui a pouco você vai estar pegando voo, né? Sim. Voltando lá para a capital do nosso país. Qual foram as impressões que o seminário deixou para você e a cidade de Porto Velho? Você acha que a gente está no caminho certo? O Ministério vai dar se a gente estiver no caminho certo, vai dar uma atenção mais aqui para Porto Velho, né? Aproveitando. Não, eu acho que foi bastante positivo. Como o fato de vocês reconhecerem que é um problema, como eu sempre diz, o primeiro passo é sempre reconhecer. Vocês fizeram isso, vocês reconheceram que tem um problema e estão buscando soluções. Então isso eu acho fundamental, realmente o primeiro passo para conseguir mudar a situação. O interesse da prefeitura foi bastante positivo para a gente, né? Fazer um convite, querer trazer alguém de Brasília para conseguir dialogar com vocês foi muito bom. Ontem no seminário tiveram representantes de quase todas as secretarias, se eu não me engano, né? Isso também mostra o engajamento da prefeitura tentando mudar do Estado também. Do Estado também, tivemos representantes. Então isso mostra com certeza um ponto bastante positivo.
aproveitando um pouco do que o Marcelo falou, esse ano o Ministério está fazendo a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, lidando justamente com resíduos sólidos, para implementar a Política Nacional de Resíduos. A gente tem, a política prevê que acabe com os lixões até 2014, ou seja, daqui a um ano, e isso é muito responsabilidade das prefeituras. É claro que a gestão no Brasil é compartilhada de resíduos, ela prevê a ação de todas as esferas do governo, mas é uma responsabilidade dos governos locais conseguirem mudar essa política de gestão dos resíduos. A gente vai ter aqui em setembro, se eu não me engano, vai ser a conferência estadual aqui em Porto Velho. Eu acho que é justamente somar esforço da iniciativa privada. 9 de julho aqui é de Porto Velho, a municipal. A municipal, queria então, aproveitar e falar um pouquinho da conferência municipal. Eu acho assim, que é um momento muito importante de juntar esforços de todo o governo, de todas as entidades privadas, da sociedade civil, de estar discutindo e tentando buscar uma solução para o nosso problema, que hoje é muito grande, que é os resíduos sólidos. Isso é verdade. Eu penso que o Ministério do Meio Ambiente acertou com a temática, né, dos resíduos sólidos, porque as conferências anteriores eram mais temas macros, né, como mudanças climáticas, cisnama, né? E agora bota uma pauta que, embora seja uma política compartilhada, mas ela é muito forte nos municípios, Sim. Que é a política de resíduos sólidos. Então, eu parabenizo o Ministério do Meio Ambiente, né? Acho que acertou mesmo com a temática, né, Marcelo? A gente está aí com um desafio enorme aí de desativar o lixão que a gente tem, construir o aterro sanitário, obviamente criando a política de gestão integrada de resíduos sólidos, né? E como a própria política prevê, fazer a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis, né? Para isso, o prefeito criou aqui um comitê intersecretarial, né? Justamente já para trabalhar a inclusão socioprodutiva dos catadores, né? Então, é um dos temas aqui que é prioritário na nossa agenda e que a gente está focando muito. Não, Marcelo? E é um problema nas grandes cidades, né? Principalmente. Com certeza. O volume de resíduos é muito grande. Porto Velho, mensalmente, são 9.000 toneladas de resíduos que vão para o lixão. Então, um volume bem elevado, sim, e as pessoas vivendo em condições insalubres lá, com doenças, catando esse lixo, que não é uma meta, uma imagem legal de se ver, né? Com certeza. Então, a ideia é que os catadores também sejam protagonistas desse processo em Porto Velho, participem ativamente, coloquem seus problemas, né? Já tem o movimento que está se organizando há bastante tempo e acho que agora é hora de dar para eles uma oportunidade de mostrar realmente essa organização. Obviamente. Então, gente, eu acho que a gente está chegando no final do nosso programa. Eu quero, assim, agradecer muito ao apoio do Observatório Geral, que está aqui nos ajudando na cobertura e de todos os trabalhos que a gente fez até agora, principalmente na Semana de Meio Ambiente, fazendo as exibições de filmes, né, nos distritos aí de Jaci, Nova Mutum, Comunidade Geral, né. Tiveram também conosco, cobrindo aqui o primeiro seminário de arborização urbana da cidade. Inclusive, eu estou ansioso em ver o vídeo editado, né, que eu sei que vai ser maravilhoso. Então, já agradecer todo o observatório e estender aí para vocês agora, para que façam as considerações finais e dizer que isso é o início de um trabalho na área de comunicação que a SEMA quer fazer, né? Trabalhar a comunicação numa perspectiva de inclusão e de educação ambiental também. Bom, a gente vê assim que a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Velho ela sempre foi coadjuvante, né? Ela sempre ficou trabalhando muito no licenciamento ambiental, mas não um licenciamento muito eficiente, trabalhando em ações de fiscalização esporádicas, de pequeno porte, que envolvia muito também as pessoas pobres, né? E muito pouco criou de políticas municipais. Então, a partir desse momento, a gente pretende realmente fazer com que a Secretaria seja protagonista em alguns processos, tornar um licenciamento ambiental eficiente e que realmente defina as diretrizes urbanas, que participe ativamente, que traga o procedimento de licenciamento ambiental não apenas como uma norma burocrática, mas sim como uma norma eficiente, que seja cumprida por quem quer instalar seus empreendimentos na cidade. Lógico que não é uma coisa assim que seja um impeditivo para investimentos,
mas sim que as pessoas entendam que a questão ambiental ela é importante para a saúde das pessoas e para a qualidade de vida. A fiscalização também se torne uma coisa de rotina e que agrade a maioria da população, não fique atuando em detrimento de poucas pessoas, né? Poluição sonora, poluição visual, água servida, desmatamento, corte de árvore ilegal, porque todas as políticas que estão sendo criadas pela Secretaria, esse ano a gente tem a previsão de implementar a política municipal de educação ambiental, que já foi discutida e falta regulamentar agora, criar a política de povos comunidades tradicionais, criar a política de saneamento ambiental, criar a política de ambientais e mudanças climáticas. Então, tudo isso, para acontecer de fato, a gente precisa ter uma secretaria eficiente, os servidores engajados na questão ambiental, sendo exemplo, né? Seja na 3P, seja na questão dos resíduos sólidos, cuidando disso nas suas casas, sendo exemplo mesmo. Então, aquela coisa assim, a gente, no cenário de arborização, a gente discutiu bastante, e uma das coisas que a gente observou nas apresentações é que os próprios órgãos públicos de Porto Velho não são arborizados. Então a gente precisa assim, fazer em casa, aí sim mostrar para a sociedade como tem que ser. Então, a gente sempre fala assim, a gente pensa grande e começa pequeno, né? A partir de pequenas ações. Então esse é o recado aí, que a Secretaria está de portas abertas para a sociedade, para que venham, que participem. A gente sente muita falta da população engajada nesse debate, né? A Semana do Meio Ambiente teve uma agenda bem interessante, participação de várias pessoas interessadas que trabalham no meio, só que a mobilização social em torno da temática ainda é muito pequena. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a importância disso cada vez mais e que leve a questão ambiental não a reboque das outras ações, mas sim à frente, entendendo que ela faz parte da sua qualidade de vida. Então é isso. Bom, eu diria que depois de suas palavras, vivemos um momento assim ímpar, viu, secretário, de realmente fazer a grande diferença. Muitas vezes a ótica de que há o problema já é o primeiro passo, como foi bem colocado pela Angelita, e vejo por outro lado também que ali nós estamos então no momento certo, no lugar certo de aderir cada vez mais e fazer essa diferença, porque eu creio que temos tudo para mudar esse cenário, mudar essa história, né? E eu diria até que a sensação é até de orgulho, porque nós somos daqui, queremos que as pessoas quando nos visitem, né? Ou quando ouça lá fora, fala assim, poxa, é de onde mesmo? Ah, que lindo, que bonito, né? Mas, enfim, creio que nós temos aí pela frente um compromisso, uma meta, um objetivo. Temos todas as ferramentas para que isso seja alcançado e que penso que nós não vamos medir esforço para que isso aconteça, né? E é uma oportunidade e agradecer pela essa oportunidade também de participar. A gente que agradece, Roberto. Já se sinta parceiro da administração municipal. Com certeza. Angelita? Eu agradeço ao convite por estar aqui e reforçando, eu acho que o que eu vi é que o planejamento da SEMA mostra bastante empenho. Eu acho que se conseguirem colocar aqui, realmente tornarem realidade o que está sendo planejado aqui dentro, Porto Velho só tem a ganhar com certeza e, consequentemente, o Estado como um todo. Eu acho que, como disse o Roberto, é só uma questão de estar no momento certo. Vocês têm aqui a oportunidade de fazer as coisas mudarem, de tornarem o Estado, mostrando o Estado saindo de um ponto extremamente negativo para um ponto de destaque no país. E é isso aqui. E a gente o Ministério do Meio Ambiente está à disposição, a gente pode com certeza trabalhar juntos buscando uma situação melhor para Porto Velho. Eu que agradeço, viu, Angelita. Já transmita também os meus agradecimentos para a ministra e para toda a sua equipe lá no Ministério do Meio Ambiente. Desejo um bom retorno, né, e que venha para comprar novamente, né? Eu acredito que não vai ser a única oportunidade, a gente vai ter várias oportunidades aí. Mais uma vez agradecer ao Observatório de Giral, né, e a Rede Fora do Eixo, o Coletivo Caos, os parceiros aí que estão chegando amanhã.
Praticamente só temos hoje e amanhã para encerrar a semana de meio ambiente. Amanhã com uma grande atividade no Parque Natural de Porto Velho, vai ser o dia todo lá no parque. Vários órgãos como IBAMA, Batalhão Ambiental, SEDAM, a própria SEMA, ONGs, né? Vão estar expondo seus serviços, seus trabalhos, né? Vai estar lá o pessoal também da educação ambiental com a fiscalização, conduzindo as pessoas nas trilhas, né, do parque. Então, para quem quer conhecer um ecossistema amazônico, né, um parque natural, compareça amanhã no Parque Natural de Porto Velho, a partir das 8 horas da manhã. Vai estar toda a equipe da SEMA lá preparada para receber a população de Porto Velho e quem está também nos visitando, né, para conhecer essa unidade de proteção integral, que temos tudo, né, Marcelo? A gente está muito otimista de implementar essa unidade e torná-la referencial na Amazônia, né? Eu até ousadia de falar que vai ser a unidade mais implementada da Amazônia, né? E a gente vai conseguir fazer isso. Futuramente vai ter outros programas aí, ok? Valeu, gente.